Segue a correção do exercício de Teorema de Tales. A primeira questão, a gente tem uma questão da MAC de São Paulo, que diz: na figura A, paralelo com B com C, o valor de x é... Então, vamos anotar essa questão aqui. Onde temos 3 e 4x, 3, 4x mais 1, e na parte de baixo 2 e 3x. Então, o mesmo lado da rua, posso começar por esse daqui. Então, o 2 em cima e o 3x embaixo. Do outro lado da rua, o 3 vai ficar em cima, porque eu comecei pelo 2 em cima. É a resolução da primeira questão. Então, eu tenho 3, 4x mais 1. Então, a gente vai multiplicar meios por extremos. 2 vezes 4x dá 8x. 2 vezes 1 dá 2. Multiplico pelos dois termos que tem aqui, 4x e 1, que são dois termos distintos. E também multiplico aqui, 3 vezes 3x, que dá 9x. Eu passo esse 9x para frente, que ele tem um x, vai ficar assim: 8x menos 9x igual, e esse 2 ele passa para o lado de cá, que ele não tem x, ele só tem um número, então ele passa para o lado de cá negativo. Está positivo, passa negativo. 8 tira 9, vai ficar devendo menos 1, menos 1x, igual a menos 2. Percebemos que esse termo da frente aqui que eu estou circulando, do x deu negativo, e ele não pode dar negativo. Quando isso do começo dá negativo, a gente inverte tudo. Na verdade, a gente multiplica por menos 1, que significa que todo mundo vai ficar positivo agora. 1x igual a 2. No final, depois que eu fizer isso, esse 1 está multiplicando, ele passa dividindo. Então, x é igual a 2 dividido por 1. 2 dividido por 1 dá 2. Então, essa é a resolução dessa questão número 1. Na questão número 2, é uma questão do Enem, que ele mostra uma rampa no hospital. Então, a gente coloca a altura abaixo de altura e distância abaixo de distância. O primeiro valor ele fala que é 2,2 de altura. Vou fazer uma regrinha de 3, uma proporcionalidade. A altura e a distância. Então ele falou 2,2 metros de altura. 2,2, esse daqui metros de altura, que é da rampa. Um paciente, ao caminhar sobre a rampa, percebeu que se deslocou 3,2 metros e alcançou uma altura de 0,8. Então, o paciente com essa altura aqui de 0,8 e ele deslocou-se 3,2. Então ele quer saber a distância da rampa que ele pretende para alcançar a altura máxima, que é de 2,2. Lembrando, essas duas informações de baixo aqui é do paciente. Tem que ficar lado a lado. Paciente e paciente. A distância que ele andou e a altura que ele percorreu, que ele alcançou.
Já esse 2,2 eu coloquei o x de lado porque ele quer saber a que distância o paciente precisa percorrer para alcançar a altura da rampa. Então esse x aqui tem que ficar do lado do 2,2. Eu poderia colocar primeiro também assim. Poderia, por exemplo, para ficar mais fácil de entender, colocar primeiro a altura do paciente, 0,8, e a distância que ele percorreu, 3,2. E colocar a altura da rampa, e aqui colocar o x, que ficaria mais fácil de entender. A gente montaria a regra de 3, 0,8 dividido por 2,2 igual a 3,2 sobre x. Multiplica meios por extremos, então vai ficar 0,8x, e a multiplicação de 3,2 vezes 2,2, temos 7,04. Esse 0,8 está multiplicando, ele passa dividindo, então x vai ser igual a 7,4 dividido por 0,8. Então a altura, a distância que ele precisa alcançar para atingir a altura da rampa é de 9 metros e 8 centímetros. Vamos para a questão número 3. Na questão número 3, ele mostra um triângulo e ele quer saber os valores de x e de y. Quais são os valores de x e y nesse triângulo aí? Percebemos que podemos encontrar as duas informações. Vamos anotar algumas informações do gráfico. Pegar só um pedaço do gráfico. X e y. Do lado do x e y tem 35. Outro embaixo eu tenho 40, 25 e 20. Então vamos encontrar primeiro o x. Como é que eu faço para encontrar o x? Você vai pegar 4 valores para poder encontrar. Então você vai pegar os 4 mais próximos do x. Vai ficar x sobre 35, questão número 3. E do outro lado 20 sobre 25. Multiplicamos, 25x. 35 vezes 20. Esse 25 ele está multiplicando, ele passa dividindo. Então 700 dividido por 25. Então a nossa resposta aqui para x vale 28. Eu vou encontrar agora o y. Para eu encontrar o y, eu não preciso pegar os 6 valores aqui, que eu tenho 6. Você vai pegar os 4 mais próximos do y. No caso, esse daqui que eu estou circulando de vermelho. Então, de um lado vai ficar 35 sobre y. Primeiro vem o 35, depois o y. E do outro lado, 25 sobre 40. Multiplicamos meios por extremos também. Nesse caso, agora eu tenho 25y e 40 vezes 35 vai dar 1400. Então 1400 dividido por 25. Então a gente encontrou o y igual a 56 quando divide. Então respondemos a questão número 3, onde para encontrar x pegamos os 4 valores mais próximos do x e para encontrar y pegamos os 4 valores mais próximos do y. A questão número 4 é uma questão simples de teorema de Tales. Eu tenho x, 25, 60 e 40. Questão número 4.
x 25, 60 e 40. Então, fácil de montar. Primeiro vem um x em cima, sobre 25 embaixo, de um lado da rua, e do outro lado da rua 60 em cima e 40 embaixo. Então 40 que multiplica pelo x, 40x e 25 vezes 60, 25 vezes 60, então 25 vezes 60, 1500. Então 1500 dividido por 40, temos 37,5. Então 37,5 é o valor desse lado da rua, da frente da casa, que é a resposta do quarto quesito. A última questão do Teorema de Tales é a questão número 5, tem 32 e 8 e y e 6. Trinta e 8 e um lado da rua e o outro y e 6. Y e 6. Fazemos a regrinha de 3. Nesse caso fica 8y. E vamos multiplicar 32 vezes 6. Então no final esse 8 está multiplicando, passa dividindo, então fica 192 dividido por 8. Então a resposta desse lado da rua, ou à frente da casa, é 24 metros.